Bem-vindos ao Pão Nosso de Cada Dia. Chegamos a mais um final de semana e celebramos o quarto domingo do chamado tempo comum, tempo ordinário. E neste quarto domingo predomina na liturgia um ensinamento novo e dado com autoridade. A autoridade vem do poder de ensinar em nome de Deus e realiza sinais que confirma essa palavra. E Jesus, ele proíbe das pessoas falarem e levarem adiante, porque o que se faz, eles fazem sem autoridade. E a autoridade é o serviço. Então, a autoridade, se não for pelo serviço, ela perde o seu sentido de... não existe. E, então, só com o serviço é que a autoridade vai ser entendida plenamente. E à luz da ressurreição, da paixão, morte e ressurreição de Jesus, que vai ser o sinal por excelência da sua autoridade. Assim, já no livro do Deuteronômio, capítulo 18, versículos 15 a 20, se diz que o Senhor é que vai enviar um verdadeiro profeta, que será a sua presença no meio da humanidade. Deus vai se fazer presente no meio da humanidade através do verdadeiro profeta. E este profeta, ele vai falar aquilo que Deus fala, vai falar a língua de Deus e não vai falar em seu nome. E a morte vem para aquela pessoa que não profetiza essa palavra de Deus. E não profetizar essa palavra de Deus, não falar em nome desse Deus, é falar em nome de outros deuses. E justamente aqui está então a distinção entre os profetas de Deus e aqueles que não são dele. E aqueles que são de Deus trabalham para Deus, e aqueles que não são de Deus trabalham pelos seus próprios interesses e pregam o que acham e pensam, enquanto que aqueles que são de Deus pregam o que o próprio Deus está falando. Então, o verdadeiro profeta é aquele que escuta a Deus, e por isso ele fala o que Deus quer que se fale, e não em seu próprio nome. E na primeira carta de São Paulo à comunidade de Corinto, no versículos 32 a 35 do capítulo 7 dessa liturgia de hoje, Paulo mostra que a pessoa dividida, ela sofre muito. Uma pessoa dividida no seu íntimo, no seu interior, no seu coração, é uma pessoa que sofre muito. E por isso que Paulo, ele exorta a não divisão do coração, pois isso não faz bem para ninguém. Uma pessoa dividida dentro de si mesmo, ninguém merece, como a gente poderia dizer. E então as preocupações, segundo o apóstolo, dificultam na pessoa a transparência de ser filho de Deus de fato e falar em seu nome. Então as preocupações, a divisão de uma pessoa, a divisão do coração de uma pessoa, não deixa ela ser transparente, não deixa ela falar aquilo que Deus quer e que ela fale, como dizíamos na primeira leitura. E no Evangelho então de hoje, tirado do capítulo 1, versículos 21 a 28 de Marcos, Jesus inicia aqui o seu ministério público, proclamando que o tempo de Deus se completou e que o reino de Deus está próximo. Isso é Evangelho, isso é boa nova, isso é notícia boa. Então, o significado disso está nas palavras e ações de Jesus. É um acontecer e um agir juntos e não separados, não divididos. E por isso aí está
o verdadeiro profeta. O início, portanto, se dá pela formação de um grupo de pessoas que irão ajudar nessa missão. Pescar gente é trabalhar em favor do ser humano. Pescar gente é mantê-los vivos, favorecer, proporcionar que a vida aconteça. Logo em seguida, Jesus faz na prática o que ensina, libertando dentro da sinagoga um homem do poder do demônio. Então ele anuncia, ele chama, ele ensina, mas ele ensina também na prática. Ele faz acontecer essa libertação. Então, onde essa libertação devia acontecer por excelência, não acontece, que é dentro da sinagoga. E ele não só diz e ensina, mas ele faz. É o que distingue Jesus e o que lhe dá autoridade. A perturbação do demônio vai mostrar aqui a força de Jesus. Se o demônio está preocupado, é porque Jesus é forte. Esse poder demoníaco, na verdade, era o poder exercido pelos escribas, e esses estavam dentro da sinagoga. Então, por isso que o poder demoníaco estava agindo dentro, na sinagoga. É difícil imaginar o demônio dentro de uma pessoa, isso é meio complicado, mas podemos ver ele agindo através de uma pessoa. Então, o demônio pode não estar dentro da pessoa, mas pode estar se utilizando das mãos da pessoa para o seu agir. E Jesus, então, ele chega e encontra essa pessoa, então, agindo de forma demoníaca. Então, essa pessoa sendo agente do demônio, trabalhando para ele, influenciando e dominando os outros. E se sabe que é coisa do demônio porque diminui a sua dignidade e a dignidade do outro, tirando aquilo que é próprio do ser humano e assim desumanizando a pessoa. E por isso se sabe que é coisa demoníaca. Então, tudo aquilo que desumaniza, tira aquilo que é específico, que é do humano, então isso é força demoníaca. Isso pode acontecer pelos ensinamentos, pode acontecer pelas ideias erradas, e Jesus chega no meio da sinagoga e ensina com autoridade, um ensinamento novo que liberta e não escraviza. Faz acontecer na prática essa libertação, pescando um pobre homem daquele mar de lama que ele vivia, causando então a admiração de todos. Todos ficam admirados por essa pesca milagrosa que Jesus faz. Pesca aquele homem desse mar de lama. Estão todos admirados porque não conseguem fazer o que deviam fazer. E agora aparece alguém que consegue. Então a própria religião, os próprios religiosos não estão conseguindo pescar essa pessoa. Não estão conseguindo tirar a pessoa desse mar de lama. E agora apareceu alguém que consegue fazer isso. E consegue, e também com um ensinamento novo, e não como os escribas. Então Jesus veio para enfrentar o poder demoníaco e não se aliar a ele, e libertar as pessoas desse poder. O problema é que muitos às vezes se colocam como libertadores, mas acabam se aliando, acabam se tornando aliados desse poder demoníaco. Então, e Jesus faz justamente o contrário. E a reação do poder demoníaco, é claro que não podia ser diferente, é de desespero diante da autoridade de Jesus, que se dá pelo fato dele não apenas ficar nas palavras, mas partir para a prática. E então é um ensinamento que liberta e não escraviza mais ainda. Então a falta de autoridade faz com que haja necessidade de regras. E Jesus, ele tendo essa autoridade, ele não precisa das regras, ele não precisa das leis, ele não precisa
de nada, porque ele faz acontecer o que faz, mas com autoridade. E, repito, a falta de autoridade é que faz com que precise se criar regras. E isso mais desumaniza do que humaniza o ser humano. Excelentes celebrações e o melhor final de semana